Deus vai isolar o narcisista. Socialmente. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem repelir naturalmente os relacionamentos saudáveis? Porque, no final das contas, aqueles que machucam, manipulam e destroem sempre acabam sozinhos. A resposta está nas próprias leis espirituais que Deus estabeleceu no universo. Não é vingança, não é crueldade, é justiça divina operando através das consequências naturais do comportamento humano. O narcisista vive numa ilusão perigosa. Acredita que pode usar, descartar e manipular pessoas indefinidamente sem enfrentar as consequências. Mas Deus tem um plano diferente. Ele permite que as sementes plantadas pelo comportamento tóxico germinem e produzam frutos amargos na vida de quem as semeou. O isolamento social não é punição arbitrária, é a colheita inevitável de quem planta discórdia, egoísmo e crueldade. Esta verdade deveria nos encher de esperança, não de sede de vingança. Quando você está sofrendo nas mãos de um narcisista, quando sente que a injustiça vai prevalecer para sempre, lembre-se, Deus vê tudo. E Ele tem maneiras sutis, mas poderosas, de fazer com que a própria natureza se encarregue de trazer equilíbrio. O livro de Provérbios nos ensina: quem se isola busca seu próprio desejo, ele se opõe a todo bom conselho. Esta não é apenas uma observação sobre personalidade, é uma revelação profética sobre o destino daqueles que escolhem o caminho do egoísmo. O narcisista se isola porque sua natureza o compele a rejeitar qualquer voz que não ecoe seus próprios desejos distorcidos. C.S. Lewis, com sua sabedoria penetrante, observou: um homem orgulhoso está sempre olhando para baixo, para as coisas e pessoas. E claro, enquanto você está olhando para baixo, não pode ver algo que está acima de você. O narcisista não consegue enxergar as conexões genuínas porque está sempre medindo, comparando, julgando. Não consegue construir pontes porque está ocupado demais construindo pedestais para si mesmo. Mas aqui está o que muitos não percebem. Deus não precisa mover um dedo para isolar o narcisista. O próprio comportamento dele se encarrega disso. É como uma pessoa que planta espinhos ao redor de sua casa e depois reclama da solidão. As pessoas naturalmente se afastam daquilo que as machuca, e o narcisista, por sua própria natureza, é uma fonte constante de dor emocional e espiritual. O que torna essa justiça divina ainda mais impressionante é sua subtileza. Não há trovões, não há pragas visíveis. Simplesmente, devagar e inexoravelmente, as pessoas começam a ver através da máscara. Os relacionamentos se tornam superficiais, depois formais, depois inexistentes. O narcisista pode até não entender por que isso acontece, mas acontece com a certeza das leis da física. Para quem está sofrendo agora, esta é uma promessa de libertação. Você não precisa se vingar, não precisa expor, não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Deus já colocou em movimento as forças que irão isolar naturalmente aquele que escolheu se colocar acima dos outros. Sua parte é se proteger, se curar e confiar no processo divino. O isolamento do narcisista não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, mas inevitável. Primeiro, as pessoas mais sensíveis e discernidas se afastam. Depois, aquelas que tentaram ajudar percebem a futilidade de seus esforços. Por fim, até mesmo os mais tolerantes reconhecem que não há reciprocidade genuína na relação. E quando o narcisista finalmente se encontra sozinho, cercado apenas por suas próprias ilusões e reflexos distorcidos, talvez, apenas talvez,
seja confrontado com a realidade de suas escolhas. Alguns irão se arrepender e buscar mudança genuína. Outros permanecerão presos em seu mundo artificial até o fim, mas independentemente da resposta individual, a justiça de Deus terá sido feita. A natureza humana tem uma capacidade impressionante de detectar autenticidade e falsidade, mesmo quando não conseguimos explicar racionalmente o que sentimos. É como se Deus tivesse plantado em nós um sensor espiritual que identifica a energia tóxica. O narcisista pode enganar por um tempo, pode usar charme e manipulação para atrair pessoas, mas a verdade sempre emerge. Pense em como isso se manifesta na prática. O narcisista inicialmente pode parecer carismático, confiante, até mesmo inspirador. Mas observe mais de perto e você verá os sinais. Conversas que sempre giram em torno dele, incapacidade de celebrar genuinamente as vitórias dos outros, histórias que não se sustentam quando verificadas, promessas que nunca se cumprem. As pessoas começam a notar que sair na companhia dessa pessoa as deixa esgotadas, não energizadas. Começam a perceber que os problemas dessa pessoa sempre são culpa de outras pessoas. Observam que não há crescimento real, apenas mudanças de narrativa. Lentamente, mas com certeza, o véu se levanta. A Bíblia nos alerta sobre os sinais dos últimos tempos em 2 Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Esta descrição é um retrato perfeito do comportamento narcisista em sua forma mais destrutiva. O que é fascinante é como Paulo termina essa passagem, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Deus não está nos pedindo para lutar contra essas pessoas ou tentar mudá-las. Ele está nos instruindo a nos afastarmos. E quando pessoas piedosas se afastam, o que sobra? Exatamente, o isolamento. Vemos esse padrão repetido ao longo da história bíblica. Faraó, em sua arrogância, perdeu não apenas os israelitas, mas também o respeito de seu próprio povo. Nabucodonosor foi literalmente isolado da sociedade humana até reconhecer que Deus é soberano. Herodes morreu comido por vermes, abandonado até mesmo por seus cortesãos. Mas não precisamos olhar apenas para figuras históricas extremas. Observe ao seu redor. Aquela pessoa no trabalho que sempre joga outros debaixo do ônibus, repare como ela gradualmente perde aliados. Aquele parente que sempre precisa ser o centro das atenções e nunca consegue se alegrar genuinamente com as conquistas dos outros. Observe como as reuniões familiares se tornam tensas quando ele está presente. O isolamento social do narcisista é particularmente doloroso, porque sua fonte primária de energia é a atenção dos outros. Diferente de pessoas introvertidas que encontram paz na solidão, o narcisista precisa de plateia para existir. Quando essa plateia gradualmente se dispersa, ele enfrenta uma crise existencial profunda. C.S. Lewis entendeu essa dinâmica perfeitamente ao escrever. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o completo estado mental anti-Deus. O orgulho não é apenas um defeito de caráter. É uma separação fundamental de Deus e, consequentemente, da conexão genuína com outros seres humanos. É importante entender que esse isolamento não é crueldade divina.
mas misericórdia disfarçada. Quando alguém está constantemente machucando outros, o afastamento dessas pessoas protege tanto as vítimas quanto oferece ao agressor uma oportunidade de confrontar a realidade de seu comportamento. Às vezes, a solidão é o único professor que o orgulhoso está disposto a ouvir. Para aqueles que estão sendo vítimas de narcisistas, essa compreensão traz alívio profundo. Você não está imaginando coisas, você não é o problema, e você não precisa carregar o peso de consertar essa pessoa. Deus já colocou em movimento as forças naturais que irão trazer consequências apropriadas. Sua responsabilidade é se proteger e se curar. A justiça de Deus opera não através de milagres espetaculares, mas através das leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. Uma dessas leis é simples. Relacionamentos saudáveis são baseados em reciprocidade, empatia e amor genuíno. Onde essas qualidades estão ausentes, os relacionamentos inevitavelmente se deterioram. O narcisista pode tentar substituir essas qualidades por charme superficial e manipulação, mas essas são táticas que têm prazo de validade. A solução espiritual para compreender como Deus isola o narcisista socialmente começa com o entendimento de que estamos diante de uma batalha fundamentalmente espiritual. Jesus nos ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Esta não é apenas uma metáfora agrícola. É um princípio espiritual que opera automaticamente na vida social. O narcisismo é, em sua essência, uma rejeição da ordem divina. Deus criou um universo baseado no amor, no serviço mútuo e na humildade. Quando alguém escolhe viver em oposição direta a esses princípios, está literalmente lutando contra a corrente da criação. E a criação, inevitavelmente, responde. Jesus demonstrou perfeitamente o oposto do narcisismo. Filipenses nos diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Esta kenosis, este esvaziamento de si, é o antídoto divino para o veneno do narcisismo. Quando observamos a vida de Jesus, vemos alguém que constantemente elevava outros, servia aos marginalizados e redirecionava a glória para o Pai. O resultado? Multidões o seguiam, não por medo ou manipulação, mas por amor genuíno. Até mesmo aqueles que inicialmente o rejeitaram foram eventualmente atraídos por sua autenticidade. O narcisista tenta alcançar através da força aquilo que Jesus alcançou através da humildade, influência e admiração. Mas há uma diferença crucial. A influência baseada no amor é duradoura e multiplica bênçãos. A influência baseada na manipulação é temporária e multiplica amargura. C.S. Lewis observou profundamente: a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Esta distinção é revolucionária porque mostra que a verdadeira força vem de uma perspectiva centrada em Deus e nos outros, não em uma autoestima inflada artificialmente. O apóstolo Paulo nos dá a chave para entender como Deus opera nesta situação. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta não é uma ameaça, mas uma promessa. As sementes de egoísmo, manipulação e crueldade que o narcisista planta, inevitavelmente produzirão uma colheita de isolamento e amargura. A sabedoria divina estabeleceu que as consequências do pecado estão embutidas no próprio pecado. O narcisista não precisa esperar o julgamento final para experimentar as consequências de suas escolhas.
Elas se manifestam aqui e agora, através do gradual afastamento das pessoas que Deus colocou em sua vida. Jesus nos advertiu sobre aqueles que amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. O narcisista tem uma aversão instintiva à luz da verdade, porque ela expõe a falsidade de sua autoimagem construída. Por isso, ele automaticamente repele pessoas que vivem na luz, pessoas íntegras, honestas e amorosas. O processo de isolamento do narcisista é, portanto, uma forma de autosseleção espiritual. Pessoas maduras espiritualmente reconhecem a toxicidade e se afastam. Pessoas em processo de crescimento aprendem a estabelecer limites saudáveis. Sobram apenas aqueles que ainda não desenvolveram discernimento ou que têm suas próprias questões não resolvidas. Mas há esperança até mesmo para o narcisista. A Escritura nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O isolamento social pode ser o despertar que essa pessoa precisa para finalmente confrontar a realidade de seu comportamento. Algumas das maiores transformações da história aconteceram quando alguém chegou ao fundo do poço e clamou por misericórdia. A oração de Davi no Salmo 139 deveria ser um modelo para qualquer pessoa disposta à mudança genuína. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esta vulnerabilidade diante de Deus é o oposto exato do narcisismo. Para aqueles que estão sendo vítimas de narcisistas, a solução espiritual inclui compreender que você não é responsável pela transformação dessa pessoa. Jesus disse: "Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem." Há momentos em que o amor genuíno exige distância para proteger tanto você quanto a outra pessoa. A verdadeira libertação vem quando entendemos que a justiça de Deus é perfeita e funciona em seu tempo. Romanos nos assegura: "Minha é a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. Isto libera você da necessidade de ser um agente da justiça e permite que se concentre em sua própria cura e crescimento espiritual. Viver essa verdade sobre como Deus isola o narcisista socialmente nos dias de hoje requer sabedoria prática e discernimento espiritual. A primeira aplicação essencial é aprender a reconhecer os sinais precoces do comportamento narcisista para proteger-se antes que o dano seja feito. Pedro nos adverte: "Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." O narcisista moderno é particularmente hábil em usar redes sociais e tecnologia para criar uma imagem fabricada de sucesso e admiração. Eles podem ter milhares de seguidores online, mas observe a qualidade de seus relacionamentos íntimos. Quantos amigos verdadeiros eles têm? Quantas pessoas genuinamente confiam neles com suas vulnerabilidades? Um erro comum que muitas pessoas cometem é tentar consertar ou ajudar o narcisista. Isso não apenas é fútil, mas pode ser perigoso para a sua própria saúde mental e espiritual. Jesus nos ensinou a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A prudência nos diz para manter distância segura. A simplicidade nos impede de guardar amargura. A aplicação prática mais importante é estabelecer limites claros e mantê-los consistentemente. Isso não é falta de amor cristão, é sabedoria bíblica. Provérbios nos ensina: "Como a cidade derrubada, que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio sobre o seu espírito."
Seus limites emocionais e espirituais são os muros que protegem sua paz interior. Quando você está em um relacionamento familiar ou profissional que não pode ser totalmente rompido, a estratégia é minimizar a exposição emocional. Mantenha conversas superficiais, não compartilhe informações pessoais sensíveis e sempre tenha uma estratégia de saída para situações que podem se tornar tóxicas. É crucial entender que você não pode acelerar o processo de isolamento social do narcisista. Tentar expô-los ou convencer outros sobre sua verdadeira natureza frequentemente resulta em você sendo pintado como o vilão. C.S. Lewis observou: o orgulho é competitivo, é comparação que faz você se sentir orgulhoso. O narcisista transformará qualquer confronto em uma competição que ele deve vencer. A estratégia mais eficaz é simplesmente viver sua própria vida com integridade e deixar que o contraste fale por si. Quando você responde com graça, sabedoria e consistência, as pessoas ao redor começam a notar a diferença. Você não precisa dizer uma palavra contra o narcisista. Sua própria vida se torna um testemunho da verdade. Um dos maiores desafios práticos é lidar com a frustração quando o processo parece lento. Abacuque questionou Deus sobre a aparente demora da justiça e Deus respondeu: porque a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas é sempre perfeito. Durante esse período de espera, concentre-se em seu próprio crescimento espiritual e emocional. Use esse tempo para fortalecer outros relacionamentos saudáveis, desenvolver seus dons e talentos e aprofundar sua conexão com Deus. Frequentemente, descobrimos que o processo de lidar com um narcisista nos fez mais fortes, mais sábios e mais compassivos. É importante também não cair na armadilha de se tornar amargo ou cínico. Romanos nos exorta: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Dar lugar à ira de Deus significa confiar que Ele manejará a situação melhor do que você jamais poderia. Uma aplicação prática frequentemente negligenciada é aprender a perdoar sem reconciliar. O perdão liberta você da amargura, mas não exige que você se coloque novamente em posição de ser machucado. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, mas não os colocou em posições de autoridade em seu ministério. Finalmente, use sua experiência para ajudar outros que podem estar passando pela mesma situação. Sua jornada através do Vale Sombrio pode se tornar uma fonte de luz e esperança para alguém que ainda está no início da caminhada. 2 Coríntios nos lembra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta reflexão sobre como Deus isola o narcisista socialmente, e quero deixar seu coração cheio de esperança e força para continuar sua jornada. A verdade que exploramos hoje não é apenas uma observação sobre comportamento humano, é uma promessa divina de que a justiça existe e opera constantemente em nossas vidas. Talvez você esteja ouvindo isso no meio de sua própria batalha contra o narcisismo de alguém próximo. Talvez suas lágrimas tenham sido derramadas em segredo, seus sonhos tenham sido pisoteados, sua confiança tenha sido quebrada.
Quero que saiba que Deus viu cada lágrima, registrou cada dor e está operando uma libertação que ultrapassará suas maiores expectativas. A beleza da justiça divina é sua inevitabilidade silenciosa. Enquanto você se concentra em sua cura, em reconstruir sua autoestima e fortalecer sua conexão com Deus, Ele está tecendo uma rede de consequências naturais ao redor daqueles que escolheram o caminho da destruição. Você não precisa carregar o peso da vingança, apenas o privilégio da restauração. Eclesiastes nos assegura que para tudo há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O tempo de plantar pode ter sido doloroso, marcado por lágrimas e incompreensão. Mas o tempo de colher a libertação está chegando e será glorioso. Lembre-se de que sua experiência não foi em vão. Cada momento de dor foi uma aula na universidade da sabedoria divina. Cada decepção foi um degrau na escada da maturidade espiritual. Você está sendo preparado não apenas para sua própria vitória, mas para ser um instrumento de cura na vida de outros que ainda estão lutando. C.S. Lewis escreveu: as dificuldades nos preparam para extraordinárias transformações. Sua dificuldade com o narcisismo em sua vida está preparando você para uma transformação extraordinária. Você emergirá dessa experiência mais forte, mais sábio, mais compassivo e com uma fé inabalável na fidelidade de Deus. O isolamento que o narcisista está experimentando ou irá experimentar não deveria despertar em você um sentimento de vingança satisfeita, mas de compaixão profunda. Porque você entende que por trás da máscara de arrogância existe uma alma perdida, ferida e desesperadamente carente da graça transformadora de Deus. Sua vitória não será apenas escapar do relacionamento tóxico, será descobrir que você é mais resiliente do que imaginava, mais amado por Deus do que compreendia e mais capaz de impactar vidas do que sonhava. Isaías proclama: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, obrigado por sua justiça perfeita que opera, mesmo quando não conseguimos vê-la. Fortalece o coração de cada pessoa que está enfrentando o narcisismo em sua vida. Dá-lhe sabedoria para se protegerem, graça para perdoarem e fé para confiarem em seu tempo perfeito. Que eles experimentem sua libertação poderosa e se tornem instrumentos de cura para outros. Em nome de Jesus, amém. O melhor da sua vida ainda está por vir. Os relacionamentos saudáveis que Deus tem preparado para você são mais belos do que você imagina. A paz que substituirá o caos é mais profunda do que você sonha. A alegria que tomará o lugar da tristeza é mais duradoura do que você espera. Continue firme, continue confiando, continue crescendo. Sua história não termina na dor, ela apenas está começando na vitória. Deus está escrevendo capítulos de redenção e restauração que farão você se alegrar por ter passado pelo vale, porque foi lá que aprendeu a confiar completamente nele. Compartilhe nos comentários o que mais te marcou nessa reflexão. Você já viveu algo assim? Está conseguindo aplicar essas verdades em sua vida? Sua experiência pode ser a palavra de encorajamento que alguém precisa para continuar lutando. Se você já venceu, conte sua história para fortalecer a esperança dos que ainda estão na batalha. E se essa mensagem tocou seu coração, considere seguir nosso canal para mais reflexões que irão fortalecer sua jornada espiritual. Que Deus te abençoe
poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de luz.